Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a amada igreja na casa do Pai do Senhor Jesus. Amém? Amém, Jesus. Quero falar que é uma alegria estar aqui junto com os irmãos. Já ouvimos tantas palavras maravilhosas, já ouvimos os pastores falando coisas muito lindas, muito bonitas, né? O pastor Edmilson acabou de falar uma realidade que está na Bíblia Sagrada. Então tudo que nós já ouvimos foi para relevo espiritual do cada um de nós que aqui estamos, né? E nós vamos também estar lendo uma palavra no livro de Romanos. Romanos capítulo 8, e nós vamos ler o primeiro, né? Essa palavra tão bonita, tão maravilhosa, que nos revela duas partes importantes que fala da obra da carne e da obra do Espírito. Fala duas partes, a parte A e a parte B. Nós sabemos que é uma coisa muito maravilhosa que nós vamos ler aqui através de Paulo, nessa passagem tão linda, tão maravilhosa, né? Nós vamos estar lendo livro de Romanos, capítulo 8, e o versículo é o primeiro, né? Então, depois nós vamos ler em outras partes também, para que nós possamos sair daqui alimentar. Glória a Deus. Já ouvimos bastante palavra que já nos alimentou também, mas vamos continuar vendo, ouvindo essa palavra também, no nome de Jesus Cristo. Amém? Podemos ler? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível à lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus enviou seu Filho, a semelhança do pecado, e do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, e a inclinação do Espírito é vida e paz. Amém? Amém. Depois nós vamos estar lendo de outras passagens. Nós estamos diante de uma palavra muito maravilhosa, que nós lemos essa palavra e nós vemos o primeiro versículo, que fala que o homem que entende a palavra de Deus, a pessoa que realmente aceitou Jesus e vive a palavra que Jesus tinha ordenado, como desde o início desse culto, eu vi o pastor falando aqui, eu vi ele falando da doutrina de Deus verdadeira, então automaticamente não existe condenação para quem está com Cristo Jesus. Alguém pode concordar, alguém pode querer dizer que você não é dele, mas realmente, se você vive a palavra do Senhor, está com Cristo, você sabe automaticamente que você é de Cristo, né? Por que você sabe? Porque você vai fazer uma análise de sua pessoa espiritual. Você vai analisar você vai olhar em você e você vai fazer você vai olhar dentro de você, olhar em que forma você está enquadrado na palavra, não é? Porque realmente, se você não estiver espiritualmente, mas estiver na carne, aí sim, você está condenado ainda. Porque a Jesus Cristo, Ele veio nos ensinar a obedecer a sua palavra, para que a palavra tenha efeito em nós, e para que a morte de Cristo não tenha sido em vão. Porque quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós aceitamos os seus mandamentos, aceitamos a lei de Deus, a palavra do Senhor, a graça do Senhor. E a graça do Senhor só nos ensina a se afastar do pecado, se afastar do mundo, né? Santificação, uma palavra muito bonita, muito maravilhosa. Santificação, nós todos sabemos que é a separação do mundo. Porque quando nós chegamos perto do Senhor, nós estamos se santificando, porque estamos aprendendo a palavra do Senhor. Aleluia. E estamos se guardando dentro dele. Porque o Senhor tira nós do mundo e traz para conhecer o seu mundo. E o mundo de Deus, qual é o mundo de Deus? É o mundo espiritual. Aleluia. Não é o mundo carnal, é o mundo espiritual. Ele te convida para fazer parte de um mundo espiritual, de um mundo que começa aqui e termina lá em cima. Porque Jesus vai levar um povo remido e lavado no seu sangue. Ele não disse que vai levar carnal, não. Ele disse que vai levar um povo remido e lavado no seu sangue. Um povo que entende a sua linguagem. Você não vai conseguir entender a linguagem de Cristo se você estiver na carne. Quantas discussões que existem nas igrejas e através de meme, quantas pessoas que não aceitam a palavra de Deus porque ele está na carne e ele quer que a palavra fale com ele
e agrade a sua carne. Quem está na carne nunca vai concordar com a palavra de Deus. Sabia? Quem está na carne não gosta do pastor que prega a verdade. Aleluia. Quem está na carne, ele vê o pastor que prega a verdade como seu inimigo. Glória a Jesus, aleluia. Naquela igreja, aquele pastor que vai pregar hoje? Louvado seja o nome do Senhor. Aquele pastor Aleluia. não sabe pregar, não. Aquele pastor só prega para atacar as pessoas. Aquele pastor só prega para dizer que eu estou errado. Não, não é nada disso. Se você for ler Deuteronômio 28, você vai ver que Deus começa a usar Moisés, e Moisés passa os ensinamentos. Aleluia. E diz bem claro: se obedecer à voz de Deus, será bendito na cidade, bendito no campo. Glória a Jesus, Ele diz, aleluia. então, quando ele fala isso, irmão, ele quer dizer que a bênção vai depender da sua atitude, do que você quer com Deus. Porque se eu sei que Deus me convida para ser espiritual, eu vou ter que ser espiritual, porque Deus, Ele me tirou da carne, agora me transformou no homem espiritual, no homem espiritual. Glória a Jesus. É por isso que se vê a diferença de um homem espiritual e de um homem espiritual. Aleluia, Jesus. E muitos acham, Glória a Deus. Deus quer só o coração. Deus quer você por inteiro. Deus te ama tudo, da ponta do teu dedo até o fio do teu cabelo. Glória a Jesus. É tão real isso, que eu estava assistindo uma pregação do ex-macumbeiro, e o ex-macumbeiro precisou de ir ao cemitério, e ele foi lá, e ele tinha morrido uma pessoa, ele foi lá cavar para tirar o resto mortal daquela pessoa para eles comer, que eles recebem poder. Então, quando ele chegou lá, que ele foi engolir, e ele foi logo no túmulo de uma pessoa que era evangélica, e quando ele tocou lá, o próprio Satanás se manifestou: não toca aí, que é do homem lá de cima. Então aí firmou que o Senhor, tudo é consagrado. Nós somos consagrados ao Senhor, tudo nosso é consagrado ao Senhor. Nós temos que lembrar disso. A palavra santificação simboliza separação do pecado, separação do mundo. Como é que eu vou me santificar se eu estou com o pé lá em outro carro? Glória a Jesus. Muitos estão em cima do muro, divididos. Ele não sabe o que se quer servir a Jesus ou se quer voltar para o mundo. Ou então ele fica decidido. Ele fica um pé lá e outro carro. Uma hora está com vontade de ir para a igreja, outra está com vontade de ir para o mundo. Uma hora está com vontade de ir agradar o inimigo, outra está com vontade de agradar a Deus. Deus quer que nós tomamos uma decisão firme. Aleluia, Jesus. Nós sabemos que a partir da hora que nós se decidimos a ser um servo de Deus, então nós morremos para o mundo. Nós nascemos para o Senhor Jesus Cristo. Que nascimento foi esse? Nascimento espiritual. Aleluia. Porque nós realmente já éramos mortos. O homem que não tem Deus é morto. E Jesus te fez viver, mas viver espiritualmente. Porque a cada vez que eu entro na igreja com vontade de servir a Deus, com vontade de louvar o Senhor, que eu venho com um propósito para a igreja, eu estou morrendo para o mundo e nascendo para o Senhor Jesus Cristo. Porque realmente eu tenho que ter vontade de servir o Senhor. Eu tenho que vir para a igreja, não porque alguém está cobrando de mim, mas eu tenho que sentir no meu coração que eu sou uma serva de Deus, eu sou um servo de Deus. Minha obrigação é buscar Deus que me chamou. Minha obrigação é provar para meu Senhor que eu verdadeiramente amo Ele. Aleluia. Ninguém consegue provar que ama Deus só na boca. Porque você vai ter que mostrar isso o mundo inteiro, provar para o mundo inteiro que você ama a Deus. Como é que você prova para o mundo inteiro? No seu testemunho. O seu testemunho que vai provar ao mundo inteiro que você realmente mudou a tua história, que realmente você segue ao Senhor em verdade e espírito, porque as tuas atitudes vão mostrar isso. Onde você for, alguém vai te ver e vai dizer: verdadeiramente aquela mulher é uma mulher de Deus, aquele homem é um homem de Deus. Olha como ele está vivendo, olha como é que ele está andando, olha como é que ele faz. Ele é diferente dos outros irmãos, ele é diferente das outras pessoas. Aleluia. Isso é onde que prova que eu estou imitando a Cristo. Cristo era diferente, não era? Por que foi que os fariseus e todo aquele povo que era contra Jesus, que não aceitou Jesus? Porque ele era diferente deles. Jesus foi expulso da sinagoga por quê? Porque ele era diferente deles, a pregação deles era outra. Não era igual a dos sacerdotes que estavam naquela época, não era igual aquele saduceu e aqueles homens doutores daquela época, não. Jesus era diferente. Como ele convida eu e você para ser diferente, então nós temos que ser diferente. Glória a Deus, aleluia. É diferente. Por que é diferente? Porque habita em nós o Espírito de Deus. O Espírito que traz o conhecimento do céu, traz em nós o grande poder, a grande bênção, não é? É isso que Ele quer que nós entendamos. E se nós entender isso, nós vamos ser muito abençoados nessa terra e vamos alcançar tudo de bom que Ele tem que entregar para nós.
Ele entrega coisas maravilhosas para falar nessa noite, mas nós precisamos se enquadrar nos seus mandamentos, dentro da sua palavra, né? Porque tem pessoas que dizem, ah não, naquela igreja eu não vou ser abençoado, naquela outra eu não vou ser. Se o homem não quer servir a Deus, nenhuma igreja vai ser abençoada. Para nós ser abençoados, nós precisamos realmente ser um homem de Deus, uma mulher de Deus espiritual. Porque Deus, nós acabamos de ler aqui, que ele fala que a inclinação do Espírito é vida. É, Jesus. Então, quando eu estou inclinando para as coisas de Deus, eu estou vivendo. Glória a Deus. Mas se eu inclinar para a carne, é morte. Como nós acabamos de ler. Morte espiritual, que é a morte pior que existe. Porque nosso corpo morrer, nós estamos vivos com Deus, não tem nada a ver. Agora, duro é você morrer espiritualmente. Porque o homem, quando morre espiritualmente, ele não tem mais a oportunidade. Porque espiritualmente ele fica sem força. Agora, quando você lugar a Deus e morre a tua carne para o mundo, você tem vigor para fazer a obra de Deus. Você vai estar morto para as coisas do mundo. Você vai estar morto para a bebida, vai estar morto para a prostituição, você vai estar morto para tudo que o mundo oferece. Mas quando se tratar das coisas de Deus, você vai estar vivo. Porque você não serve de Deus, você não serve do Senhor. Deus precisa de ver você louvando aqui. Deus precisa de ver você louvando nesse lugar. Por quê? Deus não pode ele adorar, ele mesmo ser adorador de si. Ele chamou eu e você para adorar ele. Nós que se tornamos adoradores. Quando ele escolheu nós, foi para nós adorar ele, não foi para nós adorar a nós mesmos, não. Nós não podemos ser adorador de nós mesmos. Nós temos que adorar a Deus que nos chamou para adorar o seu santo nome. Quando você vem para a igreja com alegria, mesmo que você não tenha a oportunidade de pegar o microfone, de louvar um hino ou falar uma palavra, a sua presença louva o Senhor. A sua presença, quando passa por as portas da igreja, você está louvando o Senhor, porque realmente o Senhor quer que você entenda que Deus te chamou para ajuntar em um lugar que é a igreja, para você, junto com seus irmãos, glorificar o seu Deus. O homem na carne não tem prazer de fazer isso. A mulher na carne não tem prazer de fazer isso. Por quê? Porque a carne domina. Mas por que é que acontece isso? Falta de oração e de jejum para você ter força de se libertar da carne. Porque a carne e o espírito é uma briga. A carne puxa para o lado da carne, mas o espírito puxa para o lado da vida eterna, para o lado das coisas boas. Por isso que ele diz bem claro na sua palavra que os que andam na carne se tornam inimigos de Deus, é inimizade contra Deus, não é? Mas os que estão inclinados para o Espírito, aí sim alegra o coração de Deus, alegra o Senhor fica feliz, fica contente, porque você está feliz. Nós temos que estar felizes por ter aceitado o Senhor Jesus Cristo. Nós temos que estar felizes por o nosso nome estar escrito no livro de Deus, no livro sagrado. É, Jesus, aleluia! Que quando João viu, chorou, porque ele ficou preocupado, dizendo, e agora? Santo e santo é o Senhor, meu Deus. Glória a Deus. O Cordeiro falou a que é digno de abrir, quando ele falava de Jesus, o leão da tribo de Judá, que venceu a morte. Glória a Deus. Então, se ele venceu todas as coisas, nós venceremos com ele também. É, meu Deus. Que você, nessa noite, entenda que sem ele você é um derrotado, mas com ele você é mais do que vencedor. Nós temos que entender que a nossa vida na igreja, nós vamos só crescer a cada dia, a cada minuto, porque Deus ele quer encher nós do seu conhecimento, do seu poder, da sua virtude. Então, todas as vezes que nós damos um passo para o Senhor, nós crescemos espiritualmente e a vitória é grande no nome do Senhor Jesus Cristo. No 5 fala bem claro, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Aqui muitas das vezes as pessoas veem assim, aquele irmão toda hora quer estar na igreja, toda hora quer estar orando, toda hora quer estar louvando, é porque ele está inclinado para o lado das coisas espirituais. E quem fala isso é os carnais. Tem pessoas que falam assim, não precisa estar todo dia na igreja, por que ele está todo dia na igreja, por que toda hora está no culto, toda hora está falando de Deus? Não, sabe por quê? É porque ele não é mais carnal, ele é espiritual agora. É por isso que ele faz isso. É por isso que ele tem essa força, é por isso que ele tem essa vontade, porque realmente ele se libertou da carne e agora os pensamentos dele é só de fazer a obra do Senhor. Aleluia, Jesus! Glória a Deus, aleluia! Que todas as pessoas pudessem falar isso, dizer, está nessa vontade de sempre louvar o Senhor,
nessa vontade de sempre clamar o sangue do Senhor Jesus, de sempre estar perto do Senhor, porque aí ele está inclinado para o lado do Espírito. Então, com certeza, a pessoa que está nessa direção, ele sim vai morar com o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Porque ele diz que os que são segundo a carne, a vontade dele é de não vir na igreja, a vontade dele é de nem entrar na igreja, porque a igreja, as palavras que vêm na igreja, não vai fazer bem o coração dele se ele está na carne. Sabia? Aleluia, Jesus. A palavra de Deus não faz bem a nenhuma pessoa que está inclinada para o lado da carne. Porque da carne só vem contendas, inveja, porfia, todo tipo de situações, só vem coisas que é ao contrário da palavra de Deus. É, Jesus. Então aquilo que é a palavra de Deus realmente aborrece quando a pessoa vê uma palavra verdadeira. A pessoa é acostumada com a mentira, com as coisas erradas, com as coisas que não convêm à palavra de Deus. Então quando ele começa a ver uma palavra verdadeira, a coisa de Deus, ele ignora a palavra. Ele já fala que não precisa disso, que isso é os pastores que inventam isso. Então, por isso que nós pregamos a palavra do Senhor e tem que mostrar na Bíblia, porque está escrito na palavra do Senhor. Aleluia. A palavra não é nossa, de nós, senão meu Deus, aleluia. Que subimos num púlpito desse não tem coragem de falar a palavra de Deus como que ela é, porque às vezes, muitas das vezes, você deve carnalmente, nem porque você quer, é porque você pensa que está certo também, né? Às vezes ocorre isso também. Às vezes a pessoa não entendeu a palavra porque ninguém nunca falou para ele, né? Porque é muito fácil ler só o primeiro versículo e dizer assim: nenhuma condenação há para os que não andam segundo a carne, sim segundo o Espírito, né? Aleluia, Deus. Porque é a mesma coisa de eu ler o Isaías 59. Esse caminho do Senhor não está incluído para que o Senhor não possa abençoar e dar muitas vitórias. Mas se você ler o outro versículo, vai dizer sobre os seus pecados, que se a mão estiver cheia de pecado, é um cancelamento da sua bênção, porque o pecado cancela a nossa vitória. Aleluia. O pecado cancela. É, Jesus, aleluia. Que prega a palavra, prega esse versículo, e eles, em cima desse versículo, eles deixam a igreja pegando fogo. Os irmãos pulam, os irmãos falam em língua, os irmãos marcham dentro da igreja, porque eles pregam para agradar a carne, não para revelar o segredo que Deus quer revelar e revelar o que Ele quer passar para você. Quer fazer uma análise como é que está a sua vida espiritual e de que forma você está, não é? É fácil dizer que Deus vai te abençoar, mas não dizer de que forma Ele pode te abençoar, como já foi falado nessa noite. É fácil dizer que a mão de Deus está estendida para você, mas eu quero saber se você está preparado para Deus tocar na tua mão e te dar o que você precisa. Porque Glória a Deus. se eu, como pastor, falar que Deus vai te abençoar, e se não te abençoar, se você não estiver preparado para receber a bênção, minha função é pedir a bênção para você. Se você não estiver preparado para receber a bênção, se você não estiver orando, se você não estiver na posição, se você estiver fora da palavra, Deus não é obrigado a te abençoar só porque eu estou pedindo para Ele te abençoar. Não, Ele só vai te abençoar se você estiver fazendo o que a palavra está dizendo. Então, é para nós aprender, para nós não ficar andando errado e achando que estamos andando certo. Nós temos que aprender a palavra de Deus e aprender como o Senhor trabalha, porque o Senhor quer que nós sejamos abençoados. Glória a Deus. Deus quer que você tenha o melhor e viva a melhor vida aqui e vá morar com Ele. Agora, quem cria a maior confusão é o falso profeta, que manipula tantas as palavras do Senhor, faz do jeito que eles querem e coloca na mente das pessoas que do jeito que tiver está bom e não precisa de tanta cobrança. Não, é mentira. Se Jesus morreu naquela cruz, derramou todo o seu sangue, para o homem estar brincando de crente no dia de hoje, ou para estar brincando com a palavra de Deus, então o sangue de Jesus não tem valor nenhum. Então a morte de Cristo foi em vão. Não, se eu sei que o homem inocente, que não tinha pecado, morreu por mim e me deu a oportunidade que eu tenho hoje de ser fiel a Deus, de ser fiel à sua palavra, de honrar e obedecer os seus mandamentos, é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu tenho que andar vigiando 24 horas por dia, porque eu sei que o maior sacrifício já ocorreu por minha vida, foi ele morrer naquela cruz por mim e por você. Aleluia! Glória a Então, Deus! isso Glória a Deus, aleluia. foi uma obra perfeita. E você sabe por que é que o Satanás tem raiva do crente, que tem raiva de você? Porque ele não tem mais essa oportunidade. Você tem. Eu tenho essa oportunidade de morar com Deus. Qualquer falha que você tiver, qualquer erro que você tiver, você tem chance de se consertar hoje e dizer: a partir de hoje eu vou seguir diferente a Deus. A partir de hoje eu vou mudar. Agora Satanás não tem mais essa oportunidade. É por isso que ele fica colocando os pratos, colocando os problemas, fica usando a maioria dos pastores para enganar o povo.
porque o povo não lê a Bíblia também, a maioria das pessoas não quer ler a Bíblia, não quer buscar o conhecimento de Deus, então anda guiado por palavras de pessoas. Se a pessoa falar, só basta falar, está tudo bem. Não, você tem que ler a palavra, analisar a palavra. Se a palavra estiver fora, os membros também têm direito de chegar no pastor e dizer: ô pastor, está errado aqui o negócio aqui. Claro, os membros têm direito de falar isso. O pastor, Deus usa para cobrar das ovelhas, para as ovelhas não perder o caminho e nem perder a direção, porque o pastor vai dar de conta das ovelhas. Está escrito no livro de Hebreus, ele vai dar de conta de todas as ovelhas. Ele tem que ensinar a palavra corretamente. Como as ovelhas também tem que dar ouvido à voz do seu pastor. Jesus fala isso também: dá ouvido à voz, para saber qual é a voz de Deus, saber quando Deus fala com ele e quando ele está falando com ele, porque tem voz. Falar em Deus todo mundo fala. Satanás conhece a Bíblia de ponta a ponta. Quantos que estão usando hoje a palavra para ganhar dinheiro? Muitos usando a palavra para se enriquecer. Não é isso que Deus quer. Deus quer usar a palavra para nos enriquecer. É, Jesus, aleluia! Espiritual, uma riqueza de poder, mas poder celestial, poder que vem através da inclinação para o lado do Espírito. Aí sim, você vai ser abençoado no nome de Jesus Cristo, né? Glória a Deus. É isso que Deus quer que nós aprendemos, porque Ele fala bem claro que o homem que é inclinado para o lado da carne, ele não tem alegria com as coisas de Deus, porque ele já está morto. Como é que o morto vai conseguir fazer a obra de Deus? Nós vemos mais embaixo, nós vamos ver que através da morte de Cristo, e quando Cristo foi ressuscitado, as pessoas que aceitou Ele ressuscitou junto com Ele, não é? Glória a Deus. Pelo seu poder ressuscitou. Eu e você que aceitamos Jesus, nós também recebemos essa doação, recebemos esse Espírito que ressuscitou Jesus, ressuscitou a nós também, porque nós aceitamos Ele. Com certeza todos nós que hoje aceitamos Jesus, se nós levar a sério, nós fomos ressuscitados com Ele. Então o mesmo Espírito que operou na vida dele, que é operar na minha e na sua, com grande poder, com grande sinal de maravilha, fazer grandes milagres. Agora, é como já foi falado nessa noite, Ele não opera na carne, Ele só opera no Espírito. Glória a Deus. A carne é inimizada contra Deus, nós temos que saber isso, Aleluia, Deus. né? Porque a carne faz parte do inimigo, a carne faz parte das obras de Satanás. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós vamos ler para você entender a obra da carne. Vamos ler no livro de Tiago. Aleluia, Jesus. Glória a Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Livro de Gálatas, capítulos Glória a Deus. 5 e 19. Glória a Deus Todo-Poderoso. 5 e 19 que fala: Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos ler do 5 e 19. Capítulo 5, versículo 19. Porque a obra da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lasciva, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja, decisões, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Está vendo? Então, nós acabamos de ler o que é o fruto da carne. O fruto da carne é tudo isso que nós acabamos de ler. Eu posso falar só um pouco da lasciva, porque for falar não vai dar tempo, né? Então, o que é lasciva, irmão? Lasciva é o pecado dentro da igreja. O pecado de quê? Da nudez, de tudo, né? Lasciva é essas coisas que muitas das vezes acontece na maioria das igrejas hoje. As pessoas estão no pecado da lasciva. O que é o pecado da lasciva? Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Vamos supor, você com uma serva de Deus, uma jovem com uma serva de Deus, ela está no farol, passa o carro e fica buzinando para ela. Por que o carro buzinou para ela? Por que as pessoas, por que ela está querendo que as pessoas chamem a atenção dela? É onde que dá para fazer uma grande análise para o jovem, pai jovem. Quando a pessoa chega a ponto de chamar a atenção do homem na rua, a mulher, o que acontece? Ela não está com Deus, porque ela tem que chamar a atenção de seu Deus. É duro falar isso, mas é através disso que você vai entender a palavra do Senhor. Entendeu? Como que é o negócio? Porque as jovens de hoje, não todas, mas a maioria delas, elas estão na igreja, mas não parece que é serva de Deus.
porque as suas vestes não estão compostas como manda a Bíblia, né? Até de saia, não é porque está de saia, mas tem saia que é pior do que uma calça, tem saia que é mini saia, não é saia, não é realmente? Isso tudo é o pecado da lasciva. Fora outras coisas, não dá para falar que é muita coisa, mas é tantas coisas que incluem o pecado da lasciva, é tantos problemas. Então, o que é que Deus quer que os jovens sejam? Quer que os jovens se guardem para Ele. Os jovens, porque os jovens são o futuro do Evangelho para amanhã. Se os jovens aprender como Deus quer que ele aprenda, amanhã ele vai ser um bom pastor, ele vai ser uma boa serva do Senhor na casa de Deus e vai fazer o melhor para o Senhor. Não é? É, Jesus. Então, é coisa maravilhosa. Então, Deus nos ensina a se libertar da carne, porque a carne só traz problema. Quando você vê discussões, crente batendo boca com o outro, o crente falando mal do outro, isso é obra da carne. Isso não precisa você nem se preocupar, que as pessoas que vivem assim, eles não estão na espiritualidade, mas estão na carne. Porque o que está meu Deus, isso é o efeito da carne. Porque o efeito do espírito é outro, né? Quem está no espírito, ele fala outra coisa. Vamos ler agora no 22, ali até o 21. Vamos ler no 22, que fala também como é a pessoa que vive no espírito. Mas o fruto do espírito é o amor, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, contraste, coisas. Não há lei contra essas coisas. Os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se servimos em espírito, andamos também em espírito. Está vendo? Ele fala bem claro: se nós servimos, que nós andamos em espírito. Aleluia. É o que eu estou falando para os irmãos. Glória a Jesus. Você vê na rua, quase todo carro tem assim escrito: Deus é fiel. É tão bom dizer que Deus é fiel. Agora o difícil é ser fiel a Deus. Falar que Deus é fiel, todo mundo fala. Agora eu quero ver você ser fiel a Deus. Aleluia, Jesus. Não é? Deus não quer que eu diga que ele é fiel. Deus quer que eu seja fiel a Ele. Porque se eu for fiel a Ele, o que é que vai acontecer? Ele vai realizar os milagres na minha vida e na sua vida. Aleluia. E as coisas vão ser diferentes em nossas vidas. Glória a Jesus. Ele nos cobra isso para nós conseguir a nossa vitória. Porque nós temos que aprender uma coisa. Nós estamos numa igreja. A igreja é uma escola, mas uma escola espiritual. Se você prestar atenção em todas as palavras que é falado na igreja, você cresce espiritualmente. Nós temos que crescer não é na carne, nós temos que crescer no Espírito de Deus. Porque os que crescem na carne, cada vez que ele cresce na carne, ele está se distanciando de Deus. Agora, se você deixa crucificar a sua carne, como está falando na palavra de Deus, você paga um preço. Você jejuar bastante. A carne deseja carne, não é? Mas se você queimar a tua carne, vai chegar a hora que o homem de Deus, ele tem que ver uma mulher como um homem. E a mulher de Deus tem que ver um homem como uma mulher, quando ela está revestida do poder de Deus. E quando ela está nesse ponto, ela nunca vai cair no pecado, e nenhum homem também de Deus vai cair no pecado. Porque ele tem nojo do pecado. Quando ele está revestido do poder de Deus, ele pode dizer, a mulher pode ser bonita, pode ser, ela está do jeito que tiver. Tem pregador que fala assim: eu fui pregar numa igreja e tinha uma irmã sentada no primeiro banco e a irmã estava de mini saia e eu não consegui pregar a palavra de Deus. Esse homem está na carne. Não é? Esse homem está na carne, porque nós vamos pregar a palavra do Senhor, nós temos que estar preparados para tudo. Se a mulher tiver até nua na igreja, é papel dela. Nós temos que pregar a palavra do Senhor, instruir a palavra do Senhor, porque foi para isso que Deus nos mandou. Para pregar a palavra de Deus. Se para pregar a palavra de Deus, nós temos que ir em qualquer lugar e pregar. Nós não impedimos nós pregar a palavra do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. O que impede nós pregar a palavra de Deus é o pecado. Se tiver no pecado, você é claro de falar a verdade, porque a verdade já vai pegar quem está pregando. Mas você está na palavra de Deus, você está com o Senhor, você tem coragem de falar a verdade, porque o Espírito de Deus é a verdade, e Ele está contigo para te ajudar e para te auxiliar e para você concluir aquilo que Deus mandou você falar. E é de você se não falar, porque a palavra de Deus tem que ser pregada. Se nós não pregar a palavra de Deus, quem vai pregar a palavra de Deus? Não é? Aleluia. Se nós não revelar às pessoas o que é a carne, o que é espírito, quem vai revelar se Deus escolheu eu e você para fazer isso?
Deus escolheu nós para fazer isso. Se nós não temos coragem de fazer, quem vai fazer? Glória a Deus. Nós vamos concordar com o que está acontecendo nos dias de hoje? Não, nós temos que lutar pelas coisas espirituais. Jesus, ele quer que nós se esforcemos para dar de conta do recado que ele colocou nas nossas mãos. Aleluia. Ele espera que eu e você não fuja da responsabilidade que ele deu ao pastor, que ele deu ao diabo, que ele deu aos presbíteros, porque nossa obrigação é combater o pecado através da palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! E Deus vai te abençoar, porque você vai se libertar, porque o Espírito de Deus vai te ajudar. Você é importante para Deus. Você não sabe o valor que você tem para Deus. Você não sabe o valor que temos para Deus. Muitas vezes a gente vê as pessoas falando assim: dá R$1.000 para a igreja, dá 3.000, dá 5.000, dá não sei quantos mil, né? Sabendo que ninguém nos compra. Nós somos caros demais. Nós somos diamante. Deus considera o homem como um diamante. Ele considera nós como um diamante bruto, porque quando nós estamos na igreja, nós somos um diamante bruto, nós só vamos passar a brilhar quando Deus nos labitar. E Deus labita o homem e faz ele brilhar. Mas essa labitação dói, porque Deus vai nos provar, Ele vai jogar nós para lá, vai jogar nós para cá, Ele vai fazer nós sofrer pela sua palavra, para ver se nós realmente aceitamos a labitação dele, para poder você brilhar. Ninguém vai brilhar sem pagar o preço. Ninguém vai brilhar se não der lugar para Deus trabalhar na sua vida. Mas se você der lugar, Deus vai fazer você brilhar amanhã. Deus vai fazer você brilhar, e aquele que nunca viu vai ver, porque ele disse que eu e você somos a luz do mundo e o sal da terra. Então, você fala isso, nós somos o tempero para que as pessoas elas fiquem no ponto que Deus quer. O ponto ideal, irmão. Não pode ser nem salgado demais, nem doce. Tem que ser no ponto certo, né? Quando se trata de sal, ele fala bem claro que o sal conserva. E a palavra de Deus conserva nós também no caminho de Deus. A palavra de Deus, ela vem nos conservar para nós não sair da direção que o Senhor nos quer. A palavra, quando ela vem dura, ou seja qual for, não tem palavra dura. É a pessoa, muitas vezes, que não quer ouvir a palavra de Deus. Mas toda a palavra de Deus, ela é boa. Todas ela é boa. Não tem nenhuma palavra dura. Muitas vezes é nós que recusamos ouvir a palavra de Deus. Nós aqui colocamos em nosso coração que não queremos ouvir a palavra do Senhor. Nós colocamos em nosso coração que não queremos tal palavra, porque nós não podemos nem pensar isso, porque a palavra Jesus, aleluia! É um fundamento para nós melhorar para o Senhor. É verdade, meu Deus. Eu estava fazendo uma campanha na Conceição um dia, e uma senhora que estava com a família, uma senhora que tinha 4 casas de aluguel, e foi embora todo mundo, e deixou as casas, não tinha ninguém para alugar. Ela pediu para nós fazer uma campanha na casa dela, nós fizemos uma campanha na casa dela, até terminar a campanha, ela alugou as casas, arrumou um emprego, veio na igreja ainda uma vez, mas não veio mais. Mas aí tinha uma senhora, que o filho dela trabalha lá em Brasília, e ela queria uma campanha na casa dela. Só que ela falou, sabe o quê? Ela disse: eu quero uma campanha na minha casa, mas só quero que leia só o salmo. Eu digo: eu não vou fazer a campanha na sua casa, porque eu não vou escolher a palavra de Deus. A palavra de Deus não é escolhida, a palavra de Deus é aquela que Deus mandar. Aleluia! A que Deus mandar, nós vamos falar. Se for o salmo, amém. E se não for o salmo? Se Deus quiser falar de outro texto, Deus quer falar de outra parte do. Meu Deus, maravilhoso! É, Jesus! Não devemos vir para a igreja e dizer: eu queria que aleluia! pastor fulano de tal tivesse lá para pegar para mim, ou missionária fulano de tal, aquela irmã que tanto revela, aquela irmã que tem. Não, você tem que vir para a igreja dizendo: Jesus, eu quero que tu esteja lá. Se tu usar uma criança, se eu esteja lá, porque o Senhor estando lá, eu vou sair lá abençoado. Não importa quem vai pregar a palavra, o importante que a palavra vai ser pregada é tua, Senhor. É isso que nós temos que pensar. Sair da sua casa já pensando isso, que a vitória é grande em nossas vidas. Amém? É isso que Deus quer. Então, é maravilhoso. Então, eu vou ler nesse versículo aqui: se servimos em espírito, andamos também em espírito. Está vendo? Que coisa maravilhosa. Ele diz assim: se nós servimos em espírito, que vamos andar em espírito também. É isso que Deus quer para mim e para você. Amém? Amém, essa palavra. Aleluia. Eu vou só ler um outro versículo aqui no livro de Gálatas 6 e 7, que é para nós estar encerrando essa pregação, no nome de Jesus Cristo, e agradecendo a Deus por estar aqui nessa noite. Ó, o livro de Gálatas 6 e 7 que fala: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semeia, isso também ceifará. Porque os que semeiam na carne, da carne ceifa a corrupção,
Mas os que semeiam no Espírito, do Espírito ceifa a vida eterna. Amém? Amém, Jesus. Está vendo que diferença é? Que o Senhor mostra os dois lados. Quem semeia na carne vai no futuro trazer só problema para ele. Mas quem está no Espírito traz a vida eterna, que é a salvação da nossa alma e a graça do Senhor. Então vale a pena realmente nós se esforçar para ser um homem espiritual e uma mulher espiritual. Amém? E assim eu quero dar graças por essa rica oportunidade em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Amém, Jesus. Entenderam a palavra direitinho? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É desse jeito, né, pastor? As pessoas querem ouvir o que eles querem. As pessoas querem vir para a igreja, tem que ser assim. Já me falaram para mim assim, não, você não pode pregar muito pesado, você não pode falar daquele jeito, tá? Mas graças a Deus, eu pela misericórdia, eu conheço um pouco a voz de meu Deus. Eu sei que o nosso Deus, Ele é santo e Ele requer de nós cada dia santidade, né? Que nem quando nós estávamos aqui para abrir essa igreja aqui. Nessa rua mesmo, tem uma senhora, ela veio, né, chorando, desesperada, que a filha dela ia ser operada, porque isso aqui do queixo dela estava deslocado, né, Luiz? Aí nós oramos, eu falei, vou lá na sua casa, vou orar lá por ela lá. Ela falou, não, pelo amor de Deus, eles nem podem saber que eu sou crente. Eu me dizer, tá difícil. Aí nós oramos aqui, ela vinha no culto nos domingos aqui na sala, aceitou até Jesus, chorou, clamou, falou, terça-feira, segunda-feira minha filha vai ser hospitalizada, vai passar pelo médico. Eu falei, eu vou orar, e se for um mal de origem espiritual, Deus vai dar a vitória. Se for para ela passar pelo médico, se for da vontade de Deus, ela passa. Se não for, não passa não. Aí nós orou, na terça-feira a mulher veio correndo aqui toda leve, ela assim, ó, cancelou tudo, minha filha está boa. Glória a Deus, aleluia. A bênção vai ser grande. O que aconteceu? A mulher sumiu. Até hoje. Jesus. A mulher mora na minha irmã aqui, passa por mim assim, ó. Eu nem falo com ela porque ela tem vergonha. Eu falo assim, deixa ela no comando, amém? Então, é dessa maneira, as pessoas têm que vir, receber a bênção, aceitar o abençoador, aceitar a correção de Deus, aceitar a palavra de Deus, porque é isso que vai nos levar para a eternidade. Amém, meus irmãos? Assim, desde já, eu quero agradecer o pastor Luiz, Deus abençoe, amém, pastor? O presbítero, Deus abençoe, o pastor Edmilson, a sua esposa, amém? Todos nós, que Deus possa cada dia nos reunir, né? E nos abençoar, né? Porque o que é que está faltando no meio do povo de Deus? É união. A igreja é uma só. A igreja do pastor lá, Deus não vai falar assim, não, vou levar uma pedra, é prata, é o povo. É o povo que Deus vai levar. É claro que tem que ter uma igreja aqui, uma igreja lá, mas ninguém tem que falar assim, não, a minha é melhor, a minha tem mais gente, eu tenho mais isso. Não, se você tem mais, se o pastor tem mais unção, se o outro tem mais unção, ele vai ter que dar conta mais ainda. Porque a Bíblia fala que quanto mais é dado, mais é requerido. Aleluia. Então Deus vai requerer cada um conforme a medida que Ele deu. Então, o importante para Deus é nós andar em sinceridade e comunhão um com o outro. Porque a Bíblia diz, ou com amor e com suave é que os irmãos vivam em união. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a vida de cada um. Amém? Ficamos de pé, oramos a Deus e agradecemos a Ele por esse dia. Glória a Deus. Glória a Deus. Se algum dos meus irmãos trouxe, eu não posso deixar de falar, né? Trouxe dízimo, oferta, né? Porque às vezes de repente alguém trouxe aí um cheque de 2.000, 500.000, vai saber, né? Então, uma vez a irmã falou para mim aqui, o senhor não deixa de pedir a oferta não, porque eu trago oferta, o senhor não pede, aí eu falei, amém, irmão. Se trouxe, amém. Se não trouxe, amém. Do mesmo jeito, Deus abençoe a todos. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças nós te damos, Senhor, por essa noite, Pai, pela tua graça, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, meu Deus, que não tem fim, pela vida do pastor, Senhor, que esteve aqui, ministrando a tua palavra, Pai, o presbítero, Senhor, o pastor Edmilson, a sua esposa, Pai, o irmão Fernando, a minha família, a família da Nuba, Pai, toma todos nós nas tuas mãos, Senhor, cobre todos nós com o teu sangue, guarda, Senhor, a nossa entrada e a nossa saída, Pai. Guia-me, Senhor, pela tua presença. O irmão Everaldo, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Seja conosco, meu Pai.
Ser com cada um de nós e assim nos abençoa. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Faça assim com as mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a rica consolação do Espírito de Deus habite com todos nós, hoje, amanhã e para todos sempre. E a igreja diz: Amém. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.